Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao 26º webinar de capacitação organizado pela ANA. Eu me chamo Leandro Mendes da Silva, sou assessor da área de gestão e membro do Comitê Pró Equidade de Gênero da agência, e hoje farei a moderação deste evento de capacitação. Hoje nós temos duas grandes convidadas para este bate-papo sobre o tema, a Consuelo Franco Marra e Fernanda Matos. Consuelo é geóloga pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em políticas públicas pela ENAP e mestranda em gestão e regulação de recursos hídricos pelo Prof.Água na Universidade de Brasília. Ela é especialista em recursos hídricos e saneamento básico da ANA desde 2012, atuando no acompanhamento de projetos do Programa Produtor de Água. Ela participou das tratativas referentes à implantação e funcionamento do Comitê por Equidade de Gênero da ANA, sendo a atual coordenadora do comitê. Fernanda Matos é doutora em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora e professora. Ocupou diversos cargos na administração pública, atuando em órgãos na esfera estadual, municipal e convênios de gestão. No âmbito acadêmico, sua produção científica tem se concentrado na pesquisa sobre gestão e principalmente governança e recursos hídricos. Dentre as publicações de sua autoria, destacam-se os trabalhos que buscam identificar quem são os atores que participam dos comitês de bacias hidrográficas estaduais em todo o Brasil. Nosso evento terá 1 hora de duração e o formato consiste num bate-papo com as nossas convidadas, abordando questões relevantes sobre o tema, e após 30 minutos será aberto um espaço para perguntas da audiência. Nós encorajamos a todos os participantes a enviar perguntas através da ferramenta do Teams, e a gente vai repassar elas para as convidadas, né, durante esse período. A relação água e gênero ela é primordial para o atingimento de uma gestão de recursos hídricos efetiva e eficiente, e ela deve permear todas as esferas, seja no âmbito dos comitês de bacias hidrográficas ou dos órgãos gestores de recursos hídricos. Frente à crescente necessidade de incorporação do tema no gerenciamento das águas do Brasil, a ANA criou, ainda em 2016, o Comitê Pro Equidade de Gênero, que também pode ser chamado de CEPEG, com o objetivo de promover a igualdade de gênero nas esferas internas e externas da agência, auxiliando na formulação de estratégias e difundindo boas práticas para os entes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Para iniciar a nossa discussão sobre o tema e todos os aspectos a ele relacionados, eu gostaria de passar a palavra para a Consuelo, a nossa coordenadora do CEPEG. Consuelo, se você puder, nos fale um pouco sobre a relação gênero-recursos hídricos e qual a sua importância, e o que a ANA tem feito sobre o assunto. Obrigado, Leandro, meu grande parceiro aí no Comitê de Gênero. Então, eu acho que é bom a gente começar essa conversa dando uma contextualizada no que é que a gente trabalha enquanto gênero, né? Então, assim, gênero no contexto do trabalho que a gente desenvolve aqui no comitê está relacionado à divisão sexual do trabalho, né? Ela não abrange, mas também assim, não foge nem se aprofunda muito nas questões sociológicas que envolvem essa questão. Aí, dito isso, né, entendido isso aí como ponto de partida, vamos dar uma contextualizada como que esse tema vem sendo trabalhado no Brasil e no mundo, que é fundamentalmente a razão da ANA ter entendido que esse tema precisava ser melhor trabalhado no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e que resultou na implantação do comitê, né? No mundo todo, e no Brasil não é diferente, esse tema, de certa forma, sempre foi trabalhado, mas começou a ser mais fortemente debatido a partir da Declaração de Dublin, em 92, que teve o evento, né, sobre água e desenvolvimento sustentável, onde foram definidos 4 princípios orientadores das ações, e o princípio 3 foi: as mulheres desempenham um papel central no fornecimento, gestão e proteção da água. Então, assim, isso é muito sistemático e mostra a relevância desse tema desde 92. E aqui cabe dar uma esclarecida que esse, dos 4 princípios de Dublin, esse foi o único que não entrou explicitamente na nossa lei das águas, na 9433 de 97, tá? Então, as discussões já existiam, as bases para se trabalhar também, e em 2015, a ONU, ao formular a Agenda 2030, né, colocou como objetivo de desenvolvimento sustentável
e assim, uma coisa bem coincidente, o ODS 5, que é a igualdade de gênero, né, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, e como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, ODS 6, água potável e saneamento, que é garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos, né? Então fica muito mais claro ainda essa vinculação e essa importância que o mundo todo dá a essa questão para nível de futuro e de sustentabilidade, né? E aí, com isso, no início de 2016, a nossa, então, diretora, a doutora Gisela Foratini, convocou os servidores para quem quisesse, de uma forma voluntária, criar uma comissão cuja finalidade era criar esse comitê um comitê pró-equidade de gênero, né? E essa comissão foi criada e o trabalho dessa comissão acabou ajudando a Ana a criar a portaria que criou o comitê, né? Foram muitos debates com a casa toda, foi muita participação. O doutor Vicente Andreu, nosso diretor, então, junto com a doutora Gisela, foram muito ativos para conseguirmos criar esse comitê, que foi criado para ser um interlocutor sobre os assuntos que tratassem de gênero dentro da Ana e, de certa forma, dentro do sistema como um todo, né? O caráter do comitê consultivo e propositivo, né? Ele apenas assessora e propõe coisas. São 12 membros eleitos com mandato de 2 anos, podendo ter recondução. Hoje nós temos 7 efetivamente trabalhando, 5 mulheres, 2 homens, né? E é um trabalho 100% voluntário, tá? A gente tem toda a nossa carga de trabalho e mais isso, né? Mas a gente faz isso com muita satisfação, né? Também temos um plano de trabalho, que ele normalmente é válido por 2 anos, onde a gente define 3 frentes de trabalho, uma de sensibilização, uma de capacitação e o outro de levantamento de informações. Na parte de sensibilização, a gente já fez algumas ações em conjunto com o pessoal da qualidade de vida e o pessoal da comunicação, né? E basicamente é chamar a atenção para as diferenças de comportamento entre homens e mulheres, e a gente até chegou a fazer um prisma para colocar nas mesas de reunião, falando sobre algumas questões de posturas que interferem no bom diálogo entre as pessoas, a partir de, às vezes, alguns comportamentos inadequados que as pessoas têm e nem percebem, né? Essa iniciativa, inclusive, está no relatório de gestão da ANA de 2019, teve uma aceitação bem legal pela casa, e o Leandro que está, né, Leandro, você que está aí na ANA, depois dá uma mostra aí para gente um desses prismas aí para o pessoal saber do que eu estou falando, né? E também uma outra coisa que a gente faz bastante é uma questão de reforço positivo, né? Quando você tem, por exemplo, um evento que tem equilíbrio de gênero, ou quando uma mulher se coloca num papel de destaque na agenda de recursos hídricos, a gente vai lá, elogia, reforça, né? Faz com que dá esse reforço positivo para aquilo que a gente entende que é uma agenda que tenha equilíbrio de gênero, né? A gente solta de vez em quando também na nossa rede interna alguns filmezinhos, charges, coisas semelhantes para mostrar momentos ou situações em que o desequilíbrio de gênero acontece nos ambientes de trabalho, né? A parte de capacitação foram 2 vertentes, a capacitação dos membros do CEPEG, a gente vai participar de cursos nacionais, internacionais, eventos, para gente se estruturar para lidar com essa questão, né? E uma capacitação para o sistema de recursos hídricos, né? E aí uma super parceria com o pessoal da capacitação. Esse tema já tivemos um curso presencial, um semipresencial, e está disponível no site da ANA um curso à distância, aberto aos interessados o tempo todo, tá? Fizemos uma oficina internacional em 2017, meio preparatório para o 8º Fórum Mundial, que foi em 2018, onde a gente trouxe especialistas de várias partes do Brasil e da América Latina para ajudar a fazer um diagnóstico e construir a agenda de trabalho de água e gênero, né? Também nessa vertente fizemos
já 2 palestras no encontro dos comitês de bacia, nos INCOBs, e o ano passado fizemos também no simpósio da BRH, né? E antes dessa crise sanitária toda que está acontecendo na gente, em março, onde a gente coincidentemente comemora Mulheres e Água, né, fizemos uma oficina onde a gente trabalhou um pouco essa questão das interações entre o ODS 5 e o ODS 6, né? Aí até foi identificado alguns indicadores que fazem essa intermediação entre um e outro dos ODS, e aí isso provavelmente vai evoluir nessa questão de mensuração, de acompanhamento desses indicadores, digamos assim. Estamos planejando a segunda oficina internacional, era para ter sido esse ano, mas com tudo que está acontecendo, a gente vai tentar ver se consegue viabilizar para o próximo ano. E uma coisa bem legal foi que no 8º Fórum Mundial, a gente viu muito essa questão de equilíbrio de gênero, 8º Fórum Mundial da Água, né? Essa questão de equilíbrio de gênero perpassou tudo, todas as salas técnicas tinham essa questão como sendo relevante, buscar sempre o equilíbrio de gênero. E isso demonstra assim, que essa pauta está entrando realmente na questão de gestão de recursos hídricos. Para finalizar isso aí que estou falando para caramba, mas de certa forma introduzir aí a super parceira Fernanda, né, vem a parte de obtenção de dados, de informação sobre recursos hídricos no Brasil, desmembrado por perfil de participante, né? Com base nisso, acho que a gente acredita que seja possível pautar as ações que vão trazer essa questão de equidade de gênero, formulação ou mesmo fortalecimento de ações e políticas públicas, né? E assim, só para esclarecer, em 2018 nós tivemos num evento no Tajiquistão sobre a década da água para o desenvolvimento sustentável, e onde a gente assumiu o compromisso que até 2020, que é onde seria a próxima edição do evento, a gente já teria alguns desses dados já identificados, né? Então, assim, grandes linhas e usando muito tempo, é isso, Leandro. Devolvo para você. O prisma que a Consuelo estava se referindo é esse aqui. Ele traz alguns itens que seriam ideais para a gente ter uma reunião sem interrupções, que permitem que todos falem em harmonia, e traz alguns conceitos que a gente acaba percebendo acontecendo com certa frequência, como o man-interrupt, o mansplaining e até mesmo o gaslighting. Assim, a gente não vai entrar em detalhes sobre quais são esses temas, mas a gente pode esclarecer mais depois para vocês se ficarem interessados. Acho importante também destacar que o comitê ele é um comitê da ANA, e ele trouxe à ANA um reconhecimento internacional pela parceria global pela água, e se tornou a ANA como um exemplo de ouro por ela ter instituído esse comitê, justamente porque ele se alinha à estratégia de gênero do GWP, que visa tornar a inclusão e igualdade de gênero objetivos centrais de atuação. E a gente sabe, nessa linha, que existe essa iniciativa interna à agência, mas o sistema ele é muito maior que isso. E, Fernanda, eu gostaria de ouvir um pouco de você como pesquisadora, como que é essa relação gênero e recursos hídricos nos comitês de bacias hidrográficas? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Consuelo. Gostaria de primeiro saudar vocês, colegas desse encontro, né? Pena que não é presencial. Também a equipe técnica que nos auxilia e nos acompanha nesse bate-papo também, e pelos que já começam, né, trazendo os comentários e as questões que certamente enriquecem muito, né, o bate-papo. Agradecer também pelo convite e oportunidade de participar dessa edição da série de capacitação promovida pela ANA, falando um pouco, né, sobre a participação na gestão de recursos hídricos, em especial da participação feminina, foco desse encontro. Só que, para contextualizar um pouco a sua pergunta, Leandro, eu vou trazer um outro dado. De acordo com o IBGE, a população brasileira é estimada de 211 milhões de pessoas, e 52,3% da população é de mulheres. Acho que a gente teve um probleminha de conexão com a Fernanda aqui.
E então a gente vai dar continuidade, e depois a Fernanda vai falar um pouco mais sobre esse trabalho que ela desenvolve junto aos comitês, que é bem interessante. Vamos inverter um pouquinho a ordem aqui. Ô, E... Leandro, tô te Ah, ouvindo. a Fernanda Você voltou, consegue Fernanda me voltou. ouvir? Sim, agora sim. Tá, até Pode onde você me continuar, desculpa. escutou, eu estava te ouvindo bem. Ou melhor, eu estava me vendo na câmera direitinho. Até onde você conseguiu me ouvir, por favor? Até quando você ia falar dos dados do IBGE. Ah, sim. Então, retomando aí, espero que isso não aconteça. Então, de acordo com o IBGE, a população brasileira é estimada de 211 milhões de pessoas. E 52,3% dessa população, né, brasileira é composta por mulheres. Nesse levantamento que realizamos para dar início a essa pesquisa que a Consuelo começou a, né, falar sobre ela, identificamos que há mais de 12 mil cadeiras de participação em comitês estaduais de bacia, então entre membros titulares e suplentes. Porém, apenas 31% dessas cadeiras ele é ocupado por mulheres, com base na análise das respostas recebidas, né, dos questionários. Então, apesar da população brasileira ser um pouco maior, digamos assim, masculina, o percentual de homens ele é mais que o dobro das mulheres nos comitês de bacias. A Consuelo já começou trazendo um pouco, né, sobre os muitos encontros e eventos que aborda a importância da inserção da mulher nesses espaços. Então, desde a Conferência de Mar del Plata, em 1977, reforçado em outros tantos, o próprio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, proposto pelas Nações Unidas, como a Consuelo mesmo disse, né, o 5.5, que traz a importância da igualdade de gênero nas decisões políticas. Então, apesar das muitas recomendações realizadas desde a década de 70, percebeu-se com a realização da pesquisa que a inclusão e a participação das mulheres ainda se distancia desse ideal. Por que se distancia? Não apenas pelos números, mas também pelos depoimentos trazidos pelas entrevistadas. Podemos dizer que há, então, um duplo desafio a ser superado nos comitês estaduais, que é o foco, né, da pesquisa. O primeiro, que mais mulheres ocupem esse espaço, tendo em vista que não existe paridade entre homens e mulheres nesses organismos. E o segundo, e que eu considero ainda mais importante, que é a busca por relações mais harmônicas nesses espaços. Por que mais harmônicas? Pois nas entrevistas a gente percebe falas sobre abafamento de vozes das mulheres quando reivindicam a escuta, né? Quando solicitam as palavras, quando quer opinar, contribuir ou tomar um posicionamento. Então, para exemplificar, vou trazer uma fala, então eu vou até ler ela aqui para não perder nenhuma letra, digamos assim. Então, primeiro, essas entrevistas, elas buscavam trazer como é essa relação de representação. Não era especificamente sobre gênero. Eu perguntava para eles como é ser representante, quais eram as dificuldades, então eram as mesmas perguntas para homens e mulheres. E dentre essas falas, houve essas de dificuldades de participação. A vez e a voz é muito pouca da mulher. A gente percebe claramente essa diferença de gênero, de deixar a mulher de lado. Eu vivenciei isso. Uma outra, ela era secretária de meio ambiente de um município e ela trazia: a gente que é mulher sofre muito preconceito, né? É muito difícil a gente que é mulher, principalmente se tiver uma carinha assim bonitinha, e as pessoas entenderem que você é uma pessoa competente, que quer trabalhar. No início, eu sofri muito preconceito, e esse preconceito de não acreditar. Mas daí eu fui construindo isso devagar e mostrando que eu tinha uma proposta de trabalho. Esse relato, apesar do desgaste inicial que essa entrevistada apresentou, ela conseguiu, de certa forma, amenizar as dificuldades, diferente do que relatou essa outra, e é o que a gente precisa evitar nesses espaços.
há um preconceito e a resistência dos homens para nos ouvirem. Até porque em comitês como o nosso, nós temos mulheres marisqueiras, temos mulheres pescadoras artesanais, e essas não vão mais. Não participam do comitê porque não acreditam mais, porque se sentem diminuídas pelas propostas masculinas que ali acontecem. E uma falta maior de serem ouvidas. Então, tão importante quanto pensar em aumentar essa participação feminina é criar essas relações mais harmônicas. Um pouco do que a Consuelo trouxe na fala dela, desse trabalho dentro da ANA, né, de não minimizar as falas, não ignorar a presença. Todos devem ter o direito de serem ouvidos da mesma maneira. É isso, Leandro. Muito bom, Fernanda. Obrigado. E, Consuelo, assim, a gente acabou de ter uma contextualização sobre essa visão da relação água-gênero nos comitês, mas, para além desses comitês, a gente tem algum tipo de levantamento de informações sobre a relação gênero e água nos demais membros do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos? Oi, Leandro, assim, sim, temos, Leandro, a partir de uma parceria da gente com o setor de recursos humanos e gestão estratégica da ANA, a gente fez um levantamento por gênero, por carreira, por ocupação de cargos dos nossos servidores da ANA, né? Isso passou, inclusive, a ser publicado nos relatórios de gestão da ANA a partir de 2018, né? Então, agora, a partir de 2018, essas questões de quem somos, né, passou a constar no nosso relatório. E os valores indicam que 62% do quadro são homens, 38% são mulheres, mas quando se fala em cargo técnico, por exemplo, né, esses valores mudam. 82% são homens e 18% são mulheres. O que resulta em que, pese todos terem entrado por concurso público igualmente, né, os homens acabam tendo uma remuneração maior do que as mulheres aí na ANA, né, porque ocupam mais cargos. Por que ocupam mais cargos? A gente não chegou nessa fase da pergunta, né? A Fernanda mostrou aí que ela já chegou um pouquinho mais adiante e foi atrás das causas, dos porquês, né? A gente, por enquanto, está só com os dados, né? Mas hoje, por exemplo, na ANA, nós temos uma diretora e 4 diretores, todos os superintendentes são homens, tem, se não me falha a memória, 3 superintendentes que são mulheres, adjuntas, superintendentes adjuntas são mulheres, o auditor, o procurador, o ouvidor e o corregedor, ou seja, todos são homens, tá? Fizemos também uma parceria muito legal com o Progestão e conseguimos fazer um levantamento por gênero dos trabalhadores dos órgãos estaduais de recursos hídricos, né? E de qual que as proporções são variáveis, mas no geral ela está em torno de 60% a 70% são homens, 30% a 40% são mulheres. No que se refere a cargos de comando, no entanto, a realidade é bastante próxima do que acontece na ANA, com a grande maioria sendo ocupado por homens. Se não me engano, 3 ou 4 mulheres estavam à frente dos órgãos, mas, assim, quando a gente ia para a função de assessoria e tal, aí sim, aí aparecia mais mulheres, né? A gente apresentou esses dados no último INCOB, também no último simpósio da BRH no ano passado, mas a gente achou melhor trabalhar um pouquinho melhor isso, complementar, nem todos os estados tinham respondido a tempo, e também a gente achou que talvez as perguntas não tivessem ficado muito claras, e aí a gente está revendo isso aí, fazendo uma metodologiazinha para todo mundo entender exatamente a pergunta e responder com o mesmo entendimento, né? A gente também tem os dados do Profiágua, muito bem detalhados, com o perfil dos estudantes, né? O Profiágua é o nosso mestrado em rede, em gestão e regulação de recursos hídricos, né? Também uma parceria legal com o Procomitê, que vai, no cadastro dos integrantes dos comitês de bacia, ou se já não criou, vai criar um campo para gênero, né?
porque aí a gente vai ter uma alimentação contínua dessas informações. E a gente espera ter também no Conjuntura, e aí uma parceria super legal com a SPR, no relatório de Conjuntura, essas informações sobre os perfis dos integrantes do sistema, né? Eu acredito que isso vai ajudar um pouco mais aí a formulação de políticas públicas, tomada de decisão. É isso, Leandro. Obrigado, Consuelo. Vamos agora voltar com a Fernanda. Fernanda, a partir desses estudos que você desenvolveu e a partir dessa articulação para a inclusão de dados sociais, incluindo informações sobre gênero no relatório Conjuntura da ANA, você poderia elaborar um pouco mais sobre essa segunda parte do seu estudo, em especial essa parceria que você está desenvolvendo com a gente? Obrigada, Leandro. Esse é um estudo que ele teve início em 2015. E recentemente, digamos assim, né, estamos, como o Consuelo disse, trabalhando nisso, né, para que sejam melhor aproveitados esses dados, né, ainda mais. Como começou esse trabalho, né? Digamos que do ponto de vista teórico, quando a gente pensa em governança, a gente tem sempre nos estudos algumas questões muito clássicas sobre o que é decidido, como é decidido e quem deve decidir. Então, pensando nisso e a partir de algumas provocações que foram identificadas durante essas próprias entrevistas que eu mencionei, a gente chegou nesse grande projeto. Por que buscar quem, primeiro, né? Mas por que levantar isso? Para que essas informações sobre idade, sobre renda, o que isso tem a ver? Bom, primeiro, se a gente for pensar em planejamento, a gente precisa fazer um diagnóstico. Mas diagnóstico, nesse caso, de quem? Mas de quem participa? Compete aos membros a busca por coordenar os múltiplos usos dos recursos hídricos, de debater a integração entre as políticas públicas e principalmente as que têm forte articulação com a gestão de águas. Então, compete a essas pessoas a participação e a representação na gestão de recursos hídricos é o que dá ensejo ao funcionamento dos comitês. Então, a participação ativa dessas pessoas é fundamental para o avanço da gestão das águas. Então, compreender quem são essas pessoas e principalmente a visão delas sobre o próprio sistema pode, digamos, colaborar para o aperfeiçoamento desses espaços. Então, são desafios. E, como eu disse, foram algumas provocações. Assim, você pode ver que aqui a minoria é mulher. Ou outro desafio para nós é envolver a juventude. Então, mas para um pesquisador, essas falas são muito provocativas, porque você está vendo que a maioria ou a minoria, a gente tem um pouco de uma necessidade de contar. Peraí, a maioria significa quantos? De que tipo? E aí você começa, né, a ampliar isso aí. E, de novo, eu preciso agradecer a Ana, né, porque em 2017 foram lançados 2 editais via CAPES e ANA, em que foram selecionados alguns projetos de pesquisa e, dentre eles, o nosso foi selecionado. Claro que aí a gente precisou, né, tornar um pouco maior e foram inseridas outras questões, outros alunos para trabalhar e ampliar esses estudos. E também começamos em virtude desse projeto, em virtude desse financiamento, produzir os retratos de governança das águas, que também foi uma provocação, porque sempre aí fica também para os outros alunos, né, assim, é preciso vestir, como dizemos por aqui, vestir a carapuça e aceitá-la. Para os estudantes, eles sempre vão a campo, coletam uma série de informações, e aí as pessoas diziam, e é fato, o que você vai fazer com esses dados? Eu já respondi várias coisas para vários lugares, eu nunca recebo nada. Então, o retrato de governança foi uma resposta para essa provocação. Então, a partir dessas publicações em que a gente busca identificar, né, apresentar em cada um deles, porque eles são feitos por estados, identificar especificidades relatadas principalmente nos dados
qualitativos, ou seja, nos acréscimos, nos comentários, nas questões abertas, mas também tentando manter um padrão que permita a realização de análises comparadas por estado, por exemplo, participação das mulheres. Então, para todos os estados, a gente traz alguns números, por exemplo, a gente identificou que no Espírito, apesar da média nacional, né, ser 31%, no Espírito Santo foi o estado em que a gente identificou o menor percentual de participação feminina, apenas 19%. Paraná também, só 26%. E aí, no outro extremo, a gente pode trazer Sergipe, 43%, e Distrito Federal com 41%. Então, a gente começa a ter essa possibilidade de comparação e depois, num segundo passo, assim, peraí, o que Sergipe faz de diferente que Espírito Santo não faz e que possa colaborar? Então, é um segundo passo. Então, chegando nessa parte da parceria, né, que no final do ano passado nós firmamos um acordo com a Superintendência de Planejamento para ampliar essa pesquisa, porque ela estava sendo feita apenas nos comitês estaduais. Então, no início deste ano, nós coletamos dados também nos comitês federais e nos conselhos estaduais de recursos hídricos. Então, é preciso agradecer também a todos que colaboraram para que esse questionário chegasse, né? São pessoas em determinados lugares que sempre nos ajudam, repassam, reforçam, para que as pessoas respondam, e também a cada um que respondeu, porque sem a colaboração delas, esse estudo, todo esse trabalho não seria possível. Como a Consuelo disse, esses dados coletados, né, eles começam a ser trabalhados, que é preciso fazer todo um processo estatístico, digamos assim, de limpeza de banco de dados, coisas mais técnicas, e uma primeira parte sobre os comitês federais será divulgado no relatório conjuntura, no informe 2020, e posteriormente serão trabalhados pelo departamento, né, pelo SPR, que todos esses dados coletados estão sendo repassados para eles, e aí outras publicações serão disponibilizadas. Obrigada, Leandro. Muito bom, Fernanda. A gente, ainda com você, a gente recebeu uma pergunta aqui que pergunta justamente isso. Se essa pesquisa que você desenvolveu sobre as relações de gênero nos comitês está disponível para consulta? E só para aproveitando essa pergunta, também gostaria de ouvir um pouco sobre você nessa questão de quais as dificuldades que as mulheres elas enfrentam para atingir esses espaços de decisão. Se você puder elaborar um pouquinho mais sobre isso para a gente, Fernanda. Certo. Leandro, eu vou pedir só para você repetir de novo, por favor, a pergunta, que eu não consegui anotar. Desculpa. Tudo bem, não, a pergunta era só se a sua pesquisa sobre as relações de gênero nos comitês, se ela está disponível para consulta. E a segunda parte é justamente essa, para falar sobre as dificuldades que são enfrentadas para se atingir esses espaços, baseado em todos esses questionários que você fez, junto aos participantes dos comitês e tudo mais. Tá certo. Eu vou começar pela mais difícil. Bom, como eu falei anteriormente, né, acho que a gente tem aí um duplo desafio, porque não só pelos dados, mas pelas falas. Então, eu preciso contextualizar um pouco aí sobre essa questão da dificuldade. Então, primeiro, olhar a participação sob a perspectiva de gênero, ela pode contribuir para uma maior igualdade entre homens e mulheres. Essa busca, essa igualdade, ela não se refere a semelhanças, mas a igualdade pelo direito à fala e o respeito às opiniões. Importante, né? Assim, eu venho da área de ciência política, então a gente sempre trabalha essa importância de participação, de cidadania. Então, o pleno exercício da cidadania, ela pressupõe uma participação política na tomada de decisões. Política no sentido do diálogo, a troca de opiniões, o respeito ao contraditório, tendo como plano de fundo a busca do bem comum. E nesse caso, a gente está falando sobre água.
Então, pela perspectiva de gênero, busca-se principalmente a equidade, ou seja, que é reconhecer e aceitar as diferenças e os diferentes papéis que desempenham, que cada um desempenha na sociedade. Entre as dificuldades de acesso às mulheres, esse processo decisório, a gente pode identificar aí, assim, né, trazendo um pouco de literatura, nas próprias falas, o excesso de carga horária de trabalho, principalmente relacionados às questões sociais, né, esse papel desenvolvido pela mulher, a responsabilidade por cuidar do cuidado com as crianças, idosos, doentes da família, divergência nas remunerações salariais, que isso dificulta ela chegar e ocupar esses espaços e ter colaboração, né, para esses outros afazeres, vulnerabilidade física em relação à violência. Então, são pontos que, sim, dificultam o acesso à mulher ao processo, a todo esse processo decisório. Então, o que poderia ser feito para incentivar essa participação das mulheres, pensando nesse duplo desafio que eu falei? Acho que o principal, começando, né, pelas falas delas apresentadas, sensibilizar sobre esses impactos negativos dos estereótipos que discriminam as mulheres, né, e evitar que falas como aquela de que elas pararam de participar por não se sentirem relevantes naquele espaço, e também facilitar a participação das mulheres nesses espaços, né, de discussão. Então, pensar também no local onde são realizados os encontros, os horários, isso tudo é parte de um contato, né, um diálogo dentro dos próprios comitês. Então, o que tem sido feito? Como que a gente pode fazer para facilitar o que mais pessoas participem? E pensar e adotar essas ações pode, inclusive, colaborar para reduzir o número de cadeiras sem preenchimento nos comitês, algo que tem sido observado em todos os estados. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 46% das cadeiras, né, disponíveis para participação, elas estão vazias. 40% no Mato Grosso, 28% no Rio, quer dizer, de todo o número, né, de cadeiras disponibilizadas titulares e suplentes, você chegar a 40%, no caso de Mato Grosso, que não estão ocupadas, é um número elevado. Então, talvez, pensando assim, né, preciso analisar aí uma série de outras variáveis, mas tentar uma participação maior das mulheres, será que conseguiríamos trazer mais pessoas para dentro desse espaço? Mas também, mais que ocupar essas vagas, né, dentro dos comitês, é fundamental colocar em discussão o papel das mulheres nos diversos setores da sociedade e aumentar esse diálogo entre os sexos. Não adianta ocupar os espaços e as mulheres estarem nessas reuniões e não puderem se expressar ou sofrer com ironias de todo e qualquer tipo, né? O respeito, ele tem que vir do reconhecimento da necessidade de tratamento. Hoje, na sociedade, de uma forma geral, a gente tem visto a intensificação dessa discussão, né, sobre a maior participação das mulheres nesse processo de decisão. E isso também tem que ocorrer nos comitês. E respondendo a pergunta, né, alguns estudos já estão disponíveis, né, como eu citei, os relatórios devolutivos, retratos de governança, eles são devolvidos para os próprios estados, digamos assim, compartilhados também no site do Observatório de Governança das Águas, outras plataformas de compartilhamento, como o SlideShare, que o Jean depois coloca para a gente aí no chat. Outros estudos, eles ainda estão aguardando para publicação, porque a gente submete os artigos, né, e às vezes mesmo aceito, a gente precisa aguardar a edição sair. Então, tem outros estudos que ainda não estão divulgados, infelizmente. Obrigada, Leandro.
Obrigado, Fernanda. A gente agora está numa parte que está tratando das perguntas que estão chegando para a gente pelo chat. A gente recebeu aqui, Consuelo, uma pergunta que eu acho que você pode nos ajudar a responder. Assim, com base no relato de vocês e nesses estudos que foram elaborados, a gente tem um diagnóstico claro que há um déficit de mulheres nas esferas decisórias dos recursos hídricos. E o que a gente pode fazer com essas informações na prática para mudar isso? Leandro, assim, eu gostaria de convidar todas e todos a tentar responder essa sua pergunta, sabe, Leandro? O diagnóstico nós estamos fazendo, né? Os dados estão sendo levantados e apresentados, mas concluir se eles refletem ou não um problema a ser atacado, acho que compete a todos que lidam com o tema de recursos hídricos, em algumas instâncias com o tema água, com o tema gênero, com o tema mulher. Eu acho que todos que trabalham com isso precisam, digamos assim, participar dessa busca, né, dessa busca por respostas para essa pergunta sua. A gente já tem algumas respostas, a Fernanda apresentou algumas aí, né, mas ainda existem perguntas que precisam ser feitas e outras que já foram feitas e que ainda precisam de respostas, né. Eu acho que talvez em breve mais e mais pessoas, com base nas informações sendo disponibilizadas, vão se debruçar sobre essas informações, sobre os dados, e vão buscar entender melhor isso, verificar se e onde a gente pode atuar, e até mesmo se a gente deve interferir de alguma forma, né? E em caso afirmativo, como fazer isso? Eu acho que isso é uma questão que mais e mais pessoas precisam se debruçar sobre isso, né? Eu espero com essa oportunidade aqui, desse webinar, mais pessoas passem a ficar atentas a essas questões de gênero nos nossos espaços de trabalho, de tratativas, de deliberações, de convivência, né? Se cada um passar a adotar atitudes ativas na busca da equidade de gênero, como, por exemplo, ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? Fazer eventos com equilíbrio de gênero, buscar levar mulheres a ocupar posições que permitam com que elas se expressem, né? Coisas mais ou menos nesse sentido, digamos assim, de realmente mostrar, olha, está tendo aqui muito desequilíbrio, vamos tentar trazer um pouquinho de equilíbrio, de opiniões divergentes, vamos buscar ouvir, né? Tentar ir atrás de mulheres que sabem de assuntos técnicos que são tratados, para compor mesas, né? Porque quando você traz para mesas de eventos pessoas que ocupam cargos ou funções, significa que nesse contexto do nosso sistema de gestão de recursos hídricos, é bastante provável que você vai receber a indicação de um homem para participar do seu evento, né? Então, começar a pensar nisso, né? E a gente aqui do Comitê de Gênero, para ajudar nessa questão, a gente tem um projeto que seria um banco de informações que a gente chamou a princípio de Elas Existem, né? Onde a gente vai fazer tipo um cadastro, disponibilizar para as pessoas, as mulheres que conhecem determinados assuntos ou que lideram determinados campos, para que essas mulheres possam ser acionadas caso se busque ter por exemplo, um evento com equilíbrio de gênero, né? Inclusive, isso é um indicador, né, que faz a convergência entre o ODS 5 e o ODS 6, que a gente falou anteriormente. E isso está sendo visto também por esse lado, digamos, esse banco de talentos, digamos assim, né? Então, assim, contar com a colaboração de todos, né, e
para tentar avançar nisso. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, né, a gente consegue avançar nessa pauta. Eu queria aproveitar, o Leandro, se não tiver, vai que não tem mais nenhuma pergunta para mim, né, já que o trabalho da Fernanda é fantástico, a gente quer se debruçar sobre tudo que ela está trazendo, né, mas eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade, agradecer em nome do comitê, né, a oportunidade que a Ana deu para a gente vir aqui conversar um pouco sobre esse tema, que esses webinários normalmente são muito técnicos, falam muito sobre informações de recursos hídricos mesmo, e de repente a gente vem aqui para falar de uma coisa gênero e água, né, uma que não é tanto, digamos assim, da parte dura da questão da gestão de recursos hídricos, né? Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, não faço a menor ideia de quantos são, a Fernanda pela disponibilidade de vir conversar conosco e apresentar um pouco do trabalho que ela vem fazendo e que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muito a avançar esse tema no Brasil, né? É isso, Leandro, vai que ninguém quer fazer pergunta para mim, né? Então eu devolvo para você, Leandro, obrigada. Imagina, Consuelo, pergunta o que não vai faltar. Acho até que a gente vai ter um pouco de dificuldade em responder todas antes do nosso tempo aqui. Fernanda, a gente tem recebido algumas perguntas sobre o seu trabalho e também tem uma aqui que eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco, já que você teve esse contato mais com os comitês durante a sua pesquisa, que é um relato de uma participante que diz que a gente percebe que as mulheres são bem-vindas, mas se for para ocupar uma posição na diretoria, sempre fica como secretária. Como que a gente consegue equilibrar essa relação de ocupação e respeito? Será que um dia a gente vai chegar nesses 50-50 nos comitês? Obrigada, Leandro. Obrigada, Rita Braga. Esta fala da Rita, ela foi detectada também na pesquisa. Não só ela vê isso, né, ela provavelmente deve ter sentido isso, mas outras entrevistadas também relataram isso, né, que decidiram disputar a eleição e né, claro, ouviram críticas, né, a sua narrativa está muito feminista, é engraçado que a pessoa fala assim, a entrevistada, né, isso é muito interessante, feminista? Como assim feminista? Feminista está aqui, ó, tem uma pessoa disputando a vaga com 7 homens, isso aí já me desequilibra, quer dizer, ela mesma já dizendo aos demais, né, que como afeta, né, estar sozinha, e reconhece assim, se eu tivesse força, se eu tivesse com outras, né, se fôssemos 10, 5 mulheres e 5 homens, aí a gente, né, teria maior equilíbrio para discutir certas coisas. Mas nessa pesquisa também a gente, né, buscou fazer essa análise. Então, dentre todos que marcaram lá, que também faziam parte da diretoria, de algum dos cargos, né? Então a gente pegou e dividiu por sexo. E aí a gente identificou, assim, de todos os respondentes, 20% disseram que era da diretoria. Então, desses 20% que participaram da diretoria, só 6% eram mulheres, ok? Elas são em menor número, né? Mas, assim, também é menor. E quando você distribui isso, todos os cargos, a partir do sexo, digamos assim, vamos colocar lá, presidente, vice, etc. Justamente, as mulheres, você vê que elas, na hora que você divide, né, pelo sexo, elas estão realmente em maior quantidade nos cargos de secretária. E aí, a própria entrevistada, né, assim, ouvindo depois, ela diz assim, na questão da mulher, a gente tem que observar, enquanto é para trabalhar e fazer o serviço, fazer as convocações, né, quer dizer, função de secretária, tá boa, mas na hora da presidência é sempre os homens. Então, a gente identifica isso também nos dados. Então, como é que a gente vai poder mudar isso, né, que foi a pergunta final da Rita.
discutindo, de novo, insistindo. Acho que a gente precisa sempre manter a esperança. Que, primeiro, a gente precisa discutir, precisa trazer dados, porque sem dados não fica como foi a crítica, né, com relação a entrevistados, assim, e essa fala sua está muito feminista, assim. Não é só isso. Então, quando você traz os dados, você traz os relatos que não é uma mulher, mas são várias que se sentem inferiorizadas de participar, que na maioria das vezes são relegados apenas a cargos de secretários e outros pontos, você começa a ter, digamos, estatisticamente, né, falando, várias percepções sobre esses espaços. Então, é preciso, sim, buscar, discutir e trabalhar dentro desses espaços, não só esse reforço dessa mudança de comportamento, como é feito na ANA, com os prismas que eu vi também e adorei, e continuar essa discussão. É preciso ser otimista que isso é possível de superação. Vide os direitos humanos, os direitos das mulheres, são construções. Então, são construções e a gente tem esse espaço para dialogar. Vide este e outros muitos encontros que já tivemos, né? A Consuelo mesmo citou, no Fórum Mundial das Águas, no INCOB. Então, já temos esse espaço, né? No próprio evento da BRH, que foi a primeira vez. Então, já temos esse espaço, já começamos essa discussão. Outras virão por outras pessoas, outras mulheres, outros membros, e acredito que sim, é possível amenizar e melhorar esse cenário. Obrigada, Rita, e obrigada, Leandro. A gente está se aproximando do final do nosso webinar, então acho que a gente não vai ter mais tempo para nenhuma pergunta. E eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm alguma consideração final a ser feita, Consuelo. Oi, Leandro. Eu acho que daria tempo, talvez, de fazer umas considerações aqui sobre a fala da Daniela Nogueira e da Vera Guarda, dois expoentes do tema aí, né, no Brasil, assim, pessoas maravilhosas, do que é se a gente teria uma oportunidade de maior representação das mulheres e né, a partir dessas informações que estão vindo, né, e como vencer barreiras culturais, né, para chegar nesse ponto. Eu acho que o que eu estava dizendo sobre as perguntas que a gente ainda precisa fazer, né? As pessoas, isso que está acontecendo, que está aparecendo no diagnóstico que a Fernanda está apresentando, isso decorre de um sistema social, né? E aí a gente volta em todas essas questões que são muito maiores do que simplesmente a gestão de recursos hídricos, né? Mas a gente precisa focar no nosso espaço, né? E aí buscar soluções dentro do nosso espaço. Se esse modelo que está aí hoje atende mais a forma, digamos assim, de participação e de trabalho de homens do que de mulheres, talvez a solução tivesse numa revisão do formato. Eu não sei se é essa a resposta, né? Mas eu acho que a gente precisa buscar essas respostas, porque primeiro é realmente importante que as mulheres participem. Eu acho que como as mulheres são, acho que mais da metade, né? A Fernanda trouxe essa informação, mas mais da metade da população do Brasil, é bastante provável que seja importante que elas participem, que elas tenham voz e não apenas assento, digamos assim, né? E aí é preciso trabalhar uma coisa que é muito complicada, que é a atitude, né? A atitude das pessoas, a atitude dos homens, a atitude das mulheres. E isso é uma coisa complicada, porque você traz isso na sua bagagem pessoal, né? E mudar a atitude é uma coisa muito complicada, por isso a gente vai naquela viés da sensibilização, né?
Então, assim, eu acho que é um mundo que está se abrindo a partir desses diagnósticos que estão sendo feitos, que estão sendo publicados, e por isso que eu disse que, assim, as cabeças pensantes começar a se debruçar sobre essas informações. Nós temos aí academia, eu espero que os meus colegas aí do Prof. Água, professor Jefferson, estejam aí, de repente, nos ouvindo, ou que venha nos ouvir depois, para que isso surja também a partir da academia, que a academia vá, né, junto com a Fernanda, que a Fernanda também está nessa linha, e veja o que são esses números e o que eles representam e o que eles nos trazem de informação para a gente trabalhar, né? Eu acho que é possível aumentar a participação das mulheres, sim, eu acho que é, inclusive, uma oportunidade. Se a gente está mostrando que esses problemas existem, se a gente consegue diagnosticar e consegue trabalhar isso, a gente também consegue, talvez, aumentar de uma forma significativa a participação das mulheres, né? Pelo menos eu acredito nisso. É isso, Leandro, eu acredito que a gente não vai ter muito mais tempo para conversar e eu gostaria de mais uma vez agradecer todo mundo aí, show de bola, gostei muito desse bate-papo. Leandro, você. Obrigado, Consuelo. Fernanda, você tem alguma consideração final a fazer sobre o nosso debate, sobre o nosso tema? Obrigada, Leandro. Oi. Obrigada, Leandro. Agradecer novamente a oportunidade, o convite, né, de falar novamente sobre esse tema, falar do que temos desenvolvido. Infelizmente, né, não dá tempo, passa super correndo, né, é apenas 1 hora, mas depois a gente recebe aí essas perguntas e tenta responder para vocês. Colocaram ali sobre a questão da representação, né, no sistema, e questões éticas, né, de representatividade. Então, vou fechar com esses 2 pontos. Então, estar no espaço, né, de participação, representando o outro, importante que seja exercido com, digamos, com ética, e a gente percebe nas falas de muitas das pessoas que foram entrevistadas, esse amor e essa paixão pelo sistema de recursos hídricos, nessa busca por contribuir, por melhorar. Quando a gente percebe, quando a gente escuta essas falas, a gente acredita que é possível buscar essa melhoria, que é possível trazer contribuições para a gestão das águas. E sim, é preciso sim pensar nesse papel de quem está ocupando esses espaços. É uma relação de representação, então é preciso sim retornar, né, digamos, para a organização de origem, essa conjunção aí de outras organizações que fazem cada um dos segmentos, né, porque não é uma organização isolada, não é um indivíduo, mas o papel exercido por ele, né, aquele protagonismo, digamos, é que faz a diferença. Então, é importante, o que eu considero, né, é destacar essas boas histórias, essas boas práticas, essas pessoas apaixonadas pelo que fazem, e para que possamos inspirar outros e outras também a participarem e buscar contribuir com o sistema. Obrigada. A gente está caminhando agora para o final do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Fernanda e da Consuelo, e por toda essa exposição muito rica que elas fizeram sobre o tema. Agradecer à equipe da capacitação da Ana, que organizou esse webinar. E agora eu tenho alguns recados finais para dar para vocês. Quem tiver interesse em obter o certificado, basta clicar no link disponibilizado no chat ao final do evento, se inscrever, responder a um breve questionário, e a partir disso seu certificado será emitido.
E a Consuelo mencionou isso durante a sua fala. A gente tem no portal da ANA uma série de cursos que podem ser realizados à distância, e dentre eles tem o curso que trata do tema água e gênero. Esse curso ele tem carga horária de 20 horas, e basta acessar o link que o Jean deixou no chat do evento e se inscrever. Por fim, os webinários de capacitação da ANA, eles ocorrem sempre às quintas-feiras, às 17 horas. E a partir da próxima semana, iniciaremos, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional, um ciclo de 4 webinários sobre o novo Plano Nacional de Recursos Hídricos. O próximo será sobre comunicação, capacitação e educação ambiental no novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, PNRH 2022-2040. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Peço desculpas por não ter dado tempo para abordar todas as perguntas que foram deixadas na caixa, mas a gente tem essa limitação de tempo, e até a próxima semana.